continuidade, então, à nossa disciplina. Vamos continuar falando sobre a parte de sequências. Nesta ocasião, a gente vai falar sobre os teoremas relevantes para sequências. Na verdade, não é somente falar sobre teoremas que a gente espera sejam verdade. Ou seja, são teoremas que têm uma relação muito estreita com o cálculo 1. Então, para isso, vamos falar do teorema de compressão, para o caso de sequências. Um teorema que a gente já conhece, já escutou, também conhecido como teorema do sanduíche, e que a gente já trabalhou em cálculo 1. Então, novamente, podemos observar uma relação muito forte com os temas de cálculo 1. Sendo assim, temos três sequências que satisfazem esta propriedade. E que essa propriedade é satisfeita a partir de um n0 que a gente pode encontrar. Então, isso é super importante. Não é para qualquer n. Não é para todo n que essa propriedade entre essas três sequências se satisfaz. É somente a partir de um número. E daí para frente, isso sempre se tem. Então, é super importante. Se a gente numerasse essas três sequências, vamos chamar a sequência 1, a sequência 2 e a sequência 3. Então, observe que a sequência 1, que é a n, ela limita inferiormente a bn e a cn limita superiormente a bn. Então, que é o que diz o teorema de compressão? Se tanto a sequência que limita inferiormente e a sequência que limita superiormente possuem o mesmo limite, ou seja, elas convertem e além disso têm o mesmo limite, então não tem outro destino, não tem outro jeito de ser a que exatamente a sequência do meio tenha o mesmo limite. Ou seja, por essa razão também se chama o teorema do sanduíche, ou seja, é como se cada um, a que limita inferiormente e a que limita superiormente, foram aquelas duas peças de pão, e a do meio, que é o recheio, está exatamente no meio, como exatamente acontece em um sanduíche. E o que acontece? Esses dois pães esmagam o recheio. Neste caso, então, é isso que está acontecendo. E observe que esse resultado também era de cálculo 1. Então, é super importante. Por essa razão, vamos dar uma ideia gráfica aqui para poder exemplificar o que acontece. Então, vamos lá. Então, no cálculo 1, temos três funções, sejam elas g, f e h, que satisfazem esta propriedade, do mesmo jeito que no caso que a gente está pensando em sequências. Então, vou ter uma gráfica deste tipo, onde h está por cima do g, e além disso, elas satisfazem que num pontinho dado, vamos chamar ele de a, tendo aqui um limite L, se satisfaz que elas possuem o mesmo limite. Então, o que acontece? Dado que f está limitada inferiormente por g e superiormente por h, f, não importa o comportamento de f, sempre ela está obrigada a passar exatamente por esse limite. Ou seja, como funciona esse teorema? Por que é tão útil e importante o teorema? Porque, sem importar o comportamento da função sendo muito aleatório, ela se vê obrigada a passar exatamente por esse pontinho. Ela se vê obrigada a que o limite também seja ele. Ou seja, ela, sem importar o complicado que for o comportamento dela, se ela satisfaz esta propriedade, ela é esmagada pelo h e pelo g. Ou seja, para este caso, o limite, quando x tende a de f de x, também tem que ser ele. Esse é o teorema do emparedado que a gente conhece lá do cálculo 1. Agora, para nosso caso, é basicamente a mesma coisa. Por quê? Porque as sequências são funções. Mas a única coisa que muda é que estamos trabalhando com números positivos, já não são trajetórias contínuas, sino que são pontos. E além disso, estamos indo para o infinito. Então vamos a dar agora, já olhando esta parte que está aqui, vamos a dar uma noção de como seria então para o caso de sequências. Para o caso de sequências, então temos um limite L, vamos a ter uma sequência, de um jeito imaginário vamos a tomar uma trajetória, cujos termos naturais, cujos pontos da sequência Cn encontram-se sobre ela. Então, observemos aqui, se eu coloco aqui os pontos da sequência, sendo este C1, C2 e por aí vai, tem-se para este caso que o limite, quando n vai para infinito, de Cn é igual a L. Do mesmo modo, vamos a tomar imaginariamente uma curva cujos termos da sequência n encontram-se sobre ela. Então, aqui estariam os pontos da sequência n, sendo aqui a1, a2, por aí vai. Onde também satisfaz que o limite,
quando n vai para infinito, de an também é L. Então, para nosso caso, poderíamos ter uma sequência um pouco aleatória, até bem complicada, mas se eu consigo encaixar ela entre duas sequências, limitar ela uma por uma inferiormente e outra superiormente, poderia ter grande sucesso em decidir se ela converge ou diverge. Ou seja, poderia ter uma função deste tipo, onde, observem, a propriedade não se satisfaz para todo ponto, sendo que existe um n0 que pertence a naturais, vamos supor que sempre poderia ser este, n0. Então, daqui para frente, sempre se satisfaz a propriedade. Então, se isso acontece, observem que graficamente também, sem importar que no começo não acontece, lá no futuro, lá no infinito, a sequência Bn está sendo esmagada. Ou seja, neste caso também vamos a ter que o limite, quando n vai para infinito de Bn, é L. Assim, podemos prosseguir para os novos teoremas, que vão servir como ferramentas para calcular novos exercícios e novos desafios na parte de sequências. Então, este teorema, mais que teorema, se vocês param para observar, é um teorema que faz referência também ao cálculo 1. É um teorema que serve para calcular sequências e, além disso, como está mexendo com o valor absoluto, possivelmente ela vai servir para calcular aquelas sequências que são alternadas ou que têm termos negativos. Então, vamos fazer a demonstração. Mas, antes do que isso, vamos fazer uma observação rápida que tem a ver com o cálculo 1. Em todo momento, a gente está repetindo o cálculo 1 e vocês podem observar que realmente a relação é bem estreita com esta disciplina. Tendo AN um número real, a gente sabe que esse AN ele é menor ou igual que seu valor absoluto. E, por outro lado, se ele é menor que seu valor absoluto, o valor absoluto ele é tipo, a gente vê ele como um número positivo, a distância do número real à origem. Então, claramente, dado qualquer número real, ele também é maior ou igual que menos seu valor absoluto. Então, neste caso, se vocês param para observar, o que acabamos de fazer? Tenho qualquer sequência, eu não sei se ele é positivo ou negativo, e eu consegui encaixar essa sequência entre dois valores, satisfazendo esta relação. Ela está limitada inferiormente por esta função e limitada superiormente pela outra função, que são sequências também, de termos positivos e de termos negativos. Então, nesse caso, se a gente calcular o limite, quando n vai para infinito, a gente, por hipóteses, tem que o limite quando n vai para infinito do módulo de AN é igual a zero. Assim, podemos concluir pelo teorema de compressão que o limite quando n vai para infinito de AN é igual a zero. Então, basicamente, se vocês param para olhar, usando as ferramentas de cálculo 1, um teorema que está para a nossa disciplina vira um exercício simples de cálculo 1. É claro, novamente repetindo, usando o teorema de compressão, usando o teorema. Então, este é mais que um exemplo, também é um exercício onde podemos observar que se a gente faz uso de um teorema, o exercício fica bem mais fácil, bem mais simples. Então, mais uma razão para você não ter medo de teoremas, não ter medo de proposições. Na verdade, o que você sempre tem que fazer é torcer, e torcer demais para poder usar esses teoremas, definições e proposições. Porque rapidamente vai sair com certeza o exercício, ou a probabilidade é bem grande de que o exercício seja bem mais rápido. Agora, como exercício, vamos a pensar em uma sequência, que seja a sequência que a gente já trabalhou, a n igual a menos 1 elevado a n, uma sequência alternada. A gente já falou sobre esta sequência, a gente já também chegou a falar, a concluir que possivelmente ela é divergente, a gente graficamente observou que ela realmente é divergente, mas a gente em momento nenhum se convenceu de que ela era divergente. Então, como exercício, vocês usando a definição, lembra a do limite, aquela de epsilon, delta, tentem dar uma olhadinha lá e tentem determinar a convergência dessa sequência, tá? Obviamente, calculando o limite. Agora, e também vamos a tentar pensar se a gente, para esta sequência, pode-se usar o teorema anterior. Isso porque acabamos de falar que ele poderia ser útil para sequências alternadas. Agora a pergunta é, será que é para todas? Será que sempre posso usá-lo? Então, é isso que eu quero que vocês pensem, tá bom? Agora vamos pular para a parte dos exemplos e vamos a tentar usar aquilo que a gente acabou de ver.
Queremos calcular esse limite, é uma sequência alternada, onde o termo an é menos 1 elevado a n sobre n, mas aqui podemos observar que o valor absoluto de an é igual a 1 sobre n. Ah, mas está fácil, a gente já trabalhou pra caramba esta sequência, e a gente sabe que para este caso, o limite, quando n vai para infinito de an, que é igual ao limite quando n vai para infinito de 1 sobre n, é exatamente igual a zero. Então, podemos usar o teorema anterior. Temos uma sequência de an e, por outro lado, temos que o limite da sequência em módulo, que é igual ao limite quando n vai para infinito de 1 sobre n é zero. Pelo teorema anterior, temos que o limite quando n vai para infinito de an, que é o limite do exercício que a gente quer calcular, é exatamente igual a zero. Então, novamente, podemos perceber que o cálculo do limite, fazer o exercício, é bem mais rápido usando um teorema, usando uma ferramenta. Sendo assim, chegamos a um novo teorema, e um teorema que não é nada mais que a continuação que a gente já trabalhou. A gente acumulou certos pensamentos, a gente acumulou certas noções e temos certos palpites. Só que aqui estamos falando que a função é contínua. Então, lembremos que trabalhar com funções já para a gente deve ser uma coisa muito fácil e uma coisa legal, desde que a gente trabalhou tudo isso em cálculo 1. Mas também lá de cálculo 1, a gente pode lembrar que trabalhar com funções contínuas era uma coisa muito poderosa e também era muito vantajoso saber que a função era contínua. Lembrem que se f é contínuo em um ponto qualquer, tem-se que o limite quando x tende a de f de x, isso é exatamente igual a f de a. Mas uma das coisas poderosas que tem uma função contínua e que a gente já explorou aqui em nossas aulas é que se a função é contínua, é como se eu conseguisse colocar o limite para dentro. Ou seja, é como se fosse f do limite quando x tende a de x, que exatamente seria f de a. Então, basicamente, um dos poderes de ter uma função contínua ao calcular limites é que eu posso, entre aspas, jogar para dentro o limite. Eu consigo calcular o limite diretamente lá naquela expressão para a qual a função está definida. Então, observem aqui que isto, se a função é contínua, é como se eu fosse limite quando n vai para infinito de an, que por hipóteses é ele. Logo, então, meu limite, o local onde ele converge é exatamente f de l, que era o esperado. Então, é natural a gente pensar que isso é verdade, dado que a gente já explorou várias coisas referentes a isto, agora em nossa disciplina e também lá em cálculo 1. Então, observem que cada vez que a gente está aprendendo alguma coisa nova, está ganhando uma ferramenta nova, fazemos referência a cálculo 1. Agora, então, vamos a pular a tentar fazer um exercício. Observe aqui que a função seno de x, se eu tenho aqui uma função, a função trigonométrica, vamos a colocá-la do mesmo jeito, π sobre x. Esta é uma função que deveria ser contínua, o domínio de f. É uma função que ela é contínua, mas para este caso ela é contínua em todos os reais, menos o zero. Mas como estamos falando dos números naturais e quero calcular o limite infinito, isso na verdade não preocupa a gente. Aliás, se n é um número maior ou igual a 1, então f está definida em qualquer número natural. Tá? Então, para esse caso, a gente não se preocupa. Temos então que f é contínuo e assim poderíamos então calcular o limite. Temos então que f é contínuo. E podemos então fazer uso do teorema anterior, que já seria uma ferramenta para este caso muito útil, porque observem, a princípio a função é uma função trigonométrica e tentar calcular o limite de uma sequência onde tenho funções trigonométricas poderia tornar-se um pouco difícil. Mas agora temos esse teorema que me permite, entre aspas, usar o fato de que a função é contínua e calcular diretamente o limite. Então, pelo teorema anterior, temos que o limite quando n vai para infinito de seno de π sobre n é exatamente igual a seno do limite calculado no interior. E o limite de π sobre n, a gente sabe que isso é zero. Onde podemos concluir que o limite dá zero. Então, observem, um exercício que poderia ser um pouco complicado sem ferramenta nenhuma, com a ferramenta que a gente acabou de obter, que é o teorema, saiu muito, muito rápido.
uma razão mais para sempre querer usar teoremas, para sempre querer usar proposições e, claro, de uma maneira didática, estamos vendo que realmente o negócio funciona. O negócio é bem vantajoso quando eu consigo usar ferramentas. Então, o exercício saiu bem rápido, bem simples, desde que observemos e a gente consiga perceber que podemos usar o teorema. Agora vamos fazer um exemplo um pouquinho mais elaborado. Neste caso, lembrem que nossas sequências são funções definidas dos naturais aos reais. Então, neste caso, vamos usar uma notação, que não sei se para todo mundo seja uma notação conhecida. Vamos saber que implica esta notação, este chamado de o número fatorial. O fatorial somente está definido para os números naturais como tal. E a definição dele, quando eu falo n fatorial, ele está definido como a multiplicação de 1 vezes 2 vezes 3, isso até o número n. Ou seja, 3 fatorial seria 1 vezes 2 vezes 3. 10 fatorial, 1 vezes 2 vezes 3, até o número 10. E onde a gente gera a convenção que o zero fatorial a gente define como número 1. Tá? Caso aparecesse em nossas contas o número 0 fatorial. Então, que é o que está falando aqui? Queremos calcular este limite, onde o termo enésimo seria n fatorial sobre n elevado a n. Observem que para este caso, não temos como tal ferramentas de função, ou bom, pelo menos função de variável real. Claro, desde o começo já sabemos que ele, por ser sequência, é uma função. Mas lembrem que a gente sempre está querendo mandar tudo lá para o cálculo 1 e tentar usar as coisas de lá. Mas aqui, este fatorial chegou como para atrapalhar um pouquinho a vida. Porque eu não consigo falar que uma função de variável real, onde x fatorial estaria definido. Acabamos de falar que somente está definido por números naturais. Então, muitas das ferramentas que a gente acabou de fazer, não poderíamos usá-las. Então, queremos mesmo assim saber que é o que está acontecendo, mas que poderíamos ter na mão aqui para poder tentar solucionar o limite, para tentar encontrar e determinar a convergência desse limite. Então, a primeira coisa que eu sempre recomendo é rabiscar. Vamos a pegar da mão, vamos a colocar na mesa todas as ferramentas que a gente tem e tentar observar quais poderiam funcionar. Já, como acabei de falar, não temos as ferramentas de função de variável real. Então, muitos dos teoremas que a gente acabou de fazer não estão sendo úteis. Mas lembremos que um dos primeiros teoremas que hoje a gente trabalhou foi o teorema de compressão. Sendo assim, vamos a rabiscar e ver como está se comportando cada termo da sequência. Acabamos de falar que n fatorial, vamos lá, n fatorial sobre n elevado a n é igual a 1 vezes 2 vezes 3 até n. E n elevado a n, como é um número natural, eu posso falar que n vezes n vezes n, n vezes. E como aqui tenho n numerinhos, vou colocar todos os números sobre n. Tá? Como estou falando de números naturais, para este caso, n não pode ser zero, porque n está no denominador. Então, uma coisa que temos aqui é que n é diferente de zero. Mas também, desde o começo, nem preciso falar que n é diferente de zero, porque eu quero calcular o limite quando n vai para infinito. Então, realmente está bem longe do zero. Agora aqui, como n fatorial está definido para os números naturais e é um produto, ele é positivo, e n elevado a n é positivo. Então, logo isto é maior ou igual a zero. Né? Agora também lembremos uma coisa, olha. 1 sobre n, isto é menor que 1. 2 sobre n, isso é menor que 1. Claro, supondo que n é maior que todos estes números. Se é 3 fatorial, tudo bem. 1 sobre 3 é menor que 1, 2 sobre 3 é menor que 1, e n, 3 sobre 3 daria igual a 1, que neste caso, n sobre n seria o único que seria igual a 1. Daí para trás, todos são menores que 1. E também agora devemos nos lembrar que qualquer número multiplicado por um número menor que 1 se reduz. Ou seja, eu tenho uma quantidade, pego essa quantidade e multiplico por um número menor que 1, essa quantidade se reduz, essa quantidade fica menor. Então, o que acabamos de falar? Olha, se eu tomasse somente este termo, multiplicado por tudo isso é menor que 1. Logo, sabendo o que a gente acabou de falar, isto é menor ou igual que 1 sobre n. Tá? E aqui é onde vem a grande ferramenta. Quando a gente não tem por onde atacar os exercícios, repito, você começa a rabiscar. Tenta se ajudar com coisas que você conhece. E neste caso, o que acabamos de falar, temos que calcular este limite
E o que a gente acabou de fazer foi encaixar essa sequência n fatorial sobre n elevado a n entre dois valores determinados. Ou seja, colocamos um limite inferior e colocamos uma expressão superior. Ou seja, tenho duas sequências que estão limitando minha expressão original inferior e superiormente. Sendo assim, posso calcular o limite quando n vai para infinito, calculo o limite quando n vai para infinito, e aqui, por ser o limite de uma constante, isto é zero, a gente conhece que esta dá zero, então, pelo teorema de compressão, temos que o limite quando n vai para infinito de n fatorial sobre n elevado a n é igual a zero. Então, um exercício que poderia ser bem complicado, observem que com a ajuda de um teorema sai bem fácil, vamos falar. O exercício não é fácil, mas usando o teorema realmente torna-se simples. Uma coisa importante que deixa para a gente este exemplo é esta palavra, a comparação. Então, sempre que a gente esteja passando por problemas, realmente não dê para ver por onde atacar um exercício, você tente compará-lo com coisas que você conhece. Daqui para frente, é o que a gente vai fazer. Sempre vamos a tentar comparar as coisas que não sabemos com coisas que sabemos, tá bom? Então, fica a dica aí sobre cada vez que vocês sentissem que estão passando por algum tipo de problema, um bom caminho seria tentar comparar. Agora, como exercício, eu quero que vocês peguem nesta sequência o termo AN como R elevado a N e para que valores de R essa sequência converte. Eu quase que vou fazer o exercício, vou deixar para vocês umas dicas, tá? Onde vou pedir para vocês, lembrem do cálculo 1, a função exponencial, sabe? Imaginem que f de x é igual a R elevado a x. Para este caso, definida nos naturais, seria exatamente R elevado a n. Então, até aí, tudo bem. Lembrem que se f é uma função exponencial, r, que é a base, deve ser maior do que zero e tem que ser diferente de 1. O que me leva a ter alguns casos. Quais são exatamente os casos? Exatamente os que me determinam esta condição. Então, olha aqui. O que a gente teria é analisar esta convergência, onde quem? Onde aqui vou ter um valor para o qual R está entre 0 e 1. Outro valor, se R é igual a 1, e outro valor, se R for maior que 1. Então, outra dica que poderia ajudar vocês também, além de pensar na função exponencial, pensem no gráfico da função exponencial para esses três casos. Então, pessoal, bons estudos.